bem? Como é que vocês estão? Firmes e fortes na preparação para a sua carreira pública? Na nossa aula de hoje, meus queridos, a gente vai dar continuidade no estudo da legislação penal especial. Então, a gente, na parte 1 da aula, nós iniciamos o estudo da lei de drogas, Então, só a título de recordação, nós vimos que a lei de drogas cuida-se de uma lei de natureza híbrida, na medida em que ela traz disposições vinculadas a tipos penais incriminadores específicos ao contexto das drogas, bem como ela traz também aspectos procedimentais especiais, de modo que por isso a ela nós temos a denominação de lei especial extravagante. Então, na aula passada nós iniciamos o estudo da lei no tocante aos tipos penais incriminadores que se encaixam, dentre os artigos 28 até o 37. E finalizamos, pessoal, na aula passada, justamente nas causas de aumento de pena que são aplicáveis entre o artigo 33 e o artigo 37. Então, hoje nós vamos finalizar com tipos penais incriminadores que não são abrangidos pelas causas de aumento de pena. Então, nós finalizamos justamente naquele ponto ali das majorantes e depois, logo em seguida, nós vamos ver os principais aspectos procedimentais da lei. Claro, tudo aquilo que é preciso para a sua aprovação, aquilo que se porventura for cobrado no contexto da lei de drogas, certamente você vai arrasar e vai conseguir gabaritar a sua prova. Então vejam vocês que, dando sequência ao estudo dos tipos penais incriminadores, na aula de hoje nós iniciamos o estudo da única modalidade culposa da lei de drogas. Então, a título de recordação, lá na teoria do crime, é sabido para que eu tenha um tipo penal incriminador, na modalidade culposa, o primeiro requisito que eu necessito é a tipologia culposa. Ou seja, o nosso ordenamento jurídico ele só aceita um tipo culposo quando o tipo penal expressamente prevê essa modalidade culposa. Então, por outras palavras, se eu não tenho no tipo penal incriminador, ou seja, no crime propriamente dito, nenhuma alusão à modalidade culposa, então, obviamente, nós não temos cabimento de modalidade culposa daquela natureza de crime. Então, por exemplo, suponhamos que eu seja uma caminhoneira que eu transporte cargas. No meu transporte, ficou acordado que eu transportaria, suponhamos, sal de fruta, saleno e em sacas, Então veja, enquanto caminhoneira, na verdade, quando eu recebo a carga, já o caminhão carregado com essa mercadoria, o correto seria que eu verificasse ao menos a natureza daquilo que tem sido transportado, para ver se bate com a descrição do produto ao qual eu me comprometi a fazer o transporte. Mas veja que nesse meu exemplo, meus queridos, eu simplesmente não chequei a carga que eu iria transportar, de modo que no curso do trajeto fui parada por policiais rodoviários federais que, em uma fiscalização de rotina, constataram que, na verdade, eu estava transportando cocaína. Então, vejam vocês que eu, na condição de caminhoneira, deixei de observar uma cautela que eu deveria observar, na medida em que eu iria transportar aquela determinada carga, nos termos lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. No entanto, o que aconteceu? Eu fui negligente, eu deixei de observar essa cautela, que é justamente uma das formas pelas quais se reveste o crime culposo. Mas vejam vocês que lá no artigo 33, que nós estudamos, ao longo do caput e também dos seus parágrafos,
nós não constatamos nenhuma modalidade culposa para o crime de tráfico, de modo que nesse meu exemplo, a mim não poderá ser imputada a prática do crime de tráfico culposo, ou seja, tráfico de drogas culposo. Por quê? Porque não existe essa tipologia culposa prevista num dos parágrafos do 33, ou seja, não temos a previsibilidade legal, a previsão legal de que há o tráfico culposo. Então veja que eu só posso ter um crime culposo quando o artigo expressamente já se reveste, já descreve essa modalidade culposa, ou quando muitas vezes eu tenho, né, o crime como, por exemplo, lesão corporal no caput dolosa, mas em um de seus parágrafos eu tenho ali a previsão para a modalidade culposa. Então veja que no nosso caso, aqui no artigo 38, o crime ele é culposo por uma previsão expressa inserida já no caput do nosso tipo penal incriminador. Então veja, os verbos nucleares: prescrever ou ministrar culposamente. Então veja que a elementar aqui, ela já está diretamente caracterizada na modalidade culposa. Então, prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, olha lá, pena detenção de 6 meses a 2 anos, e o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente. Então, veja, meus queridos, primeiro ponto: se eu prescrevo ou ministro de forma dolosa determinada quantidade de substância, ou seja, de droga, que cause dependência física ou psíquica, vejam vocês que eu vou estar onde? Eu vou migrar lá para o artigo 33. Então, quando eu prescrevo ou ministro dolosamente, né, essa substância, droga, veja que a mim serão imputadas quaisquer das condutas descritas no caput do 33. Então, aqui é uma modalidade exclusivamente culposa, ok? Então, esse é o primeiro detalhe. Vejam no segundo detalhe que no parágrafo único nós temos: o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal vinculado à categoria profissional a qual pertença o autor da conduta criminosa. Então veja que se eu tenho alusão a esse Conselho Federal vinculado ao profissional, certamente é porque se cuida de um crime próprio, na medida em que, no tocante àquele que pratica, ao sujeito ativo, o verbo nuclear, são exigidas características especiais. Então vejam vocês que não é qualquer pessoa que pode ministrar ou prescrever essa substância, né? Então nós temos na conduta de prescrever quem? Médico, veterinário ou dentista. Então quem pode prescrever culposamente droga em dose excessiva? Médico, veterinário ou dentista. A outra, a conduta de ministrar. Quem pode ministrar? Então nós temos quem? Profissionais da farmácia e também de enfermagem. Quando a pessoa ministra, ela entrega. Quando a pessoa prescreve, ela receita. Veja que enfermeiros, médicos, médicos veterinários, farmacêuticos, dentistas, todos eles aqui nessas modalidades, repetindo, necessariamente terão que agir culposamente. Se eles ministram ou prescrevem de forma dolosa, nós vamos migrar lá para o artigo 33, para o tráfico de drogas. Tudo bem? Então, recordem-se que esses verbos nucleares, prescrever e ministrar, inclusive estão inseridos lá no artigo 33. Só que lá
caracterizados pela forma dolosa, diferente da nossa previsão aqui, ok? Então veja, quais são as hipóteses em que nós vamos ter essas modalidades? Quais são as circunstâncias nas quais as pessoas indicadas vão poder ministrar ou prescrever? Então olha lá, quando o paciente não necessita da droga, quando a droga ela é prescrita ou ministrada em doses excessivas, ou quando a droga é prescrita ou ministrada em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Todas elas revestidas da forma culposa. Tudo bem, meus queridos? Vejam que essa é a única modalidade culposa prevista na lei de drogas. Isso sempre cai em prova, porque, não sei se vocês se recordam, nós estudamos na parte 1 que, em regra, os crimes que são previstos na lei de droga são crimes comuns, na medida em que não exigem nenhuma condição especial daquele que pratica a conduta enquanto agente, e nós vimos até que se cuidam de crimes vagos em sua maioria, então por isso aqui em pouquíssimas hipóteses a gente faz uma menção à inexigibilidade de condição especial para aquele que figura enquanto vítima, porque lembra, a nossa vítima aqui, na maior parte dos crimes, são a coletividade, a saúde pública. Então aqui o nosso foco mais no tocante à classificação dos crimes, se é próprio ou comum, o nosso enfoque maior aqui, nesse caso, são os autores do crime, os agentes do crime. Então veja que aqui nós temos uma exceção à grande regra da lei de drogas, ou seja, nesses casos específicos são exigidas características especiais daqueles que praticam quaisquer das duas condutas que estão descritas no tipo penal incriminador. Tudo bem, meus queridos? Com relação ao artigo 38, o que nós tínhamos para aprender de mais importante, nós já estudamos, tá? Na sequência, meus queridos, nós temos o outro crime do artigo 39, condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Então, olha lá, conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Aqui, meus queridos, se cuida de um crime de perigo, Então, veja, conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Então, veja, aqui o agente, ele efetivamente necessita fazer o consumo de drogas, bem como também não basta só ele conduzir essa embarcação ou aeronave. É necessário que ele esteja expondo a dano potencial. Então, veja, pilotando o barco de maneira arriscada, de maneira perigosa, porque veja, se a pessoa ela fez o uso da droga e ela não está expondo a nenhum dano potencial, eu não tenho a elementar, uma das elementares do crime, porque veja, crime de perigo concreto. Então, nesse caso, eu não vou ter o crime. Eu necessito dessa exposição a dano potencial, tá? Vejam vocês que esse tipo penal incriminador, ele tão somente se refere à aeronave e à embarcação. Então, veja, condução de veículo, a pessoa fez o uso de droga, foi conduzir o veículo, expondo a perigo. Não vamos aplicar esse tipo penal incriminador do artigo 39 da Lei de Drogas. Aqui é só aeronave e embarcação, pessoal. Isso aqui, quando cai em prova, eles colocam um veículo automotor. Falso. Veículo automotor, não. Aqui somente embarcação e aeronave. Tudo bem? Então coloquem, grifem nessas duas palavras aí no Código Penal de vocês. Ah, a pessoa, o agente fez o uso de maconha, foi dirigir um carro, pilotar uma moto.
vamos aplicar Código de Trânsito Brasileiro, tá? Embora dentro do contexto de drogas essa conduta tenha sido praticada, por falta de previsão legal expressa, veículo automotor e motocicleta não estão amparados aqui no artigo 39. Não podemos fazer uma interpretação extensiva, porque ela é muito mais gravosa. Estamos, em verdade, se nós pudéssemos realizar uma interpretação extensiva, criando novos tipos penais incriminadores, na medida em que o artigo 39, ele não prevê, né, a conduta de pilotar moto ou dirigir veículo. Então, muita atenção nesse único detalhe que é o que cai em prova quando é cobrado. Tudo bem, pessoal? Então, veja, finalizamos com a única modalidade culposa, finalizamos com essa condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Então, nós finalizamos agora todos os tipos penais incriminadores. De agora em diante, nós vamos ver alguns detalhes, alguns artigos importantes com relação ao procedimento. Lembra, é uma lei híbrida, então nós agora já esgotamos todos os crimes, todos os aspectos materiais, os tipos penais incriminadores da lei, e agora nós vamos estudar a parte procedimental, alguns detalhes que, quando são cobrados em prova, é o que nós vamos estudar na aula de hoje, são o que nós vamos estudar na aula de hoje. Tudo bem? Então, olha lá, com relação ao procedimento policial, então nós trabalhamos primeiro com a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, na parte 1 da aula, até nós estudamos que lá no artigo 28, na posse ou porte para uso, naquela circunstância, em razão do preceito secundário combinado não ser pena privativa de liberdade, nós vimos naquela oportunidade que a pessoa ela não pode ser presa em flagrante delito, embora ela, quando surpreendida na via pública, fazendo uso de substância entorpecente, ela possa ser conduzida coercitivamente até a delegacia de polícia. Lá na delegacia será lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e não um auto de prisão em flagrante. Por isso que nós não podemos dizer que cabe prisão em flagrante pelo uso de drogas. Na verdade, nós temos uma condução coercitiva até a autoridade policial e lá, chegando o delegado de polícia, ele vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e, vai haver o processo e julgamento dessa situação lá no Juizado Especial Criminal. Tudo bem? Então, lembrem-se, prisão em flagrante não é um ato isolado, é um procedimento que somente se torna perfeito quando o delegado ele lavra o auto de prisão em flagrante. Então veja, aqui no nosso caso, primeiro passo, lavratura do APF. Como que o delegado, partindo de que premissa, do que é que o delegado precisa basicamente para efetuar a lavratura do auto de prisão em flagrante? Primeiro ponto, ele precisa de um laudo preliminar de constatação. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite para você, você que acabou de assistir essa videoaula, essa aula demonstrativa aqui do Lá Concursos. Nós temos um curso super competitivo, específico que nós montamos, somente com esses professores top de linha que você acabou de assistir, por apenas aí 10 parcelas de R$15 da Polícia Civil do Estado de Maranhão 2017 e 2018. É o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza absoluta disso. Pode vir, pode se matricular que você não vai se arrepender. Já ia esquecendo, se você quiser aí fazer o download desse material didático, é só você clicar aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o nosso site, faz um cadastro simples, não vai pagar nada não, você pode fazer aí, vai efetuar o download desse material do LAC Concurso, tá certo, meus amigos? Espero vocês, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.